Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro-te até recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí terá dito o que fazer. Aí te será dito o que fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas, perdão, imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio o cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia-se crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Chegou a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-os consigo, apresentou-o aos discípulos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, que lhe havia falado e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenitas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. A igreja gozava então de paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se e ela caminhando no temor do Senhor.
e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos já jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem levado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro ia se encontrava. Enviaram-se-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhe fazia quando viva. Pedro, então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Este fato espalhou-se por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Muito obrigado.